que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Oito, 31 ao 36. Diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nesta passagem, o Senhor Jesus está o discurso, falando para eles o discurso sobre a missão dele, salvar a humanidade. E aqui ele falando com os judeus. E no 30 diz: dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Amém? Então a Bíblia afirma que nesse momento aqui, muitos passaram a crer nele. É o que nós estamos vendo até aqui. Amém? Jesus falando da morte da cruz, para perdoar os pecados, para salvar as pessoas, e a missão dele era essa, e a Bíblia afirma que muitos passaram a crer nele. Então, passou a crer nele, foi gerado uma certa fé. Amém? É isso? Eu acho que é. E, então, houve um começo de uma conversão? Sim. Mas o Senhor Jesus, ele vai sempre levar todos nós para a realidade. Então, quando o restante do texto, o Senhor afirma que aquele crer de início não era o bastante. Amém? É o que o Senhor fala. O Senhor aqui é o Senhor da glória, amém? É o Salvador do mundo todo, que está falando conosco hoje. Então, o Senhor, dizendo as coisas, muitos creram nele. Então, esse creram nele, você pode muito bem, e eu também falar, você. Depois que começamos a falar de Jesus, tu conheceu, tu passou a crer nele. Mas aí, eu passei a crer, aí ele continua falando comigo que passei a crer. Amém? Que nós não podemos esquecer o quê? Do que é normal, a maioria sem pensar. Eu acabei de louvar o quê? Esse último louvor. Se a gente fizer as coisas sem entendimento espiritual, não serve para nada. Eu acabei de louvar firme nas promessas do Senhor. Eu estou afirmando que isso está ocorrendo com a minha vida. A maioria esmagadora da cristandade nem se importa com hipocrisia, mas Jesus se importa. Pode acreditar. Firme nas promessas do Senhor. Mas o Senhor aqui faz uma promessa para todos nós. E se eu estou firme na promessa, essa promessa está se concretizando na minha vida. Amém? Para fazer sentido. Amém? O Senhor Jesus, a promessa é essa. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, amém? Então, o Senhor Jesus está falando que não é o começo só, que a chave é permanecer. Amém?
permaneceis na minha palavra, e na minha, de homem nenhum, na minha. Então tem uma verdade absoluta que sai dos lábios do Senhor Jesus, quando é a influência do Espírito, amém? Verdadeiramente, não vai ter mistura, não vai ser mentiroso, não vai, verdadeiramente sereis meus discípulos, amém? Então, um discípulo verdadeiro é aquele que permanece na palavra. E a promessa, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? O que o Senhor está ensinando? Que para aqueles que passaram a crer, eles iriam escutar mais verdades, e essas verdades iam libertar eles. Mas eles já tinham passado a crer. Mas o Senhor Jesus fala que era necessário vir outras verdades para libertar eles. Então, como já foi falado aqui, esses servos, eles passaram nesse momento, o coração deles estavam preparados, sendo preparados para receber o restante. O Senhor Jesus afirma que isso não pode mudar, tem que acontecer. Mas eles não receberam, não. No primeiro momento, parece tudo flores. Está ali conversando com Jesus, não tem nada acontecendo, mas vai ser preciso passar pelo fogo, porque as aflições vão chegar. Amém? E vai ser preciso se fortalecer na graça. E é a verdade que vai libertando, que vai me tornando mais forte para passar por tudo. Amém? Isso aqui é uma promessa para toda a igreja, onde a Bíblia diz que quando essa verdade entra, há uma renovação na nossa mente. Então essa verdade entra dentro de nós para tirar as enfermidades causadas pelo pecado. E vai nos como alguém que está debilitado fisicamente, a gente até quando passa a crer em Jesus, estamos ainda debilitados espiritualmente para agir de acordo. A verdade limpando, vai me limpando e me capacitando, me fortalecendo para agradar mais ao Senhor. A verdade é para isso. A verdade é para tirar da minha alma sentimentos que não provêm mais de um servo do Senhor. É a verdade. Amém? E a Bíblia diz lá em Isaías, o Senhor me ungiu para libertar os cativos, tirar os prisioneiros das prisões. Jesus. Amém? Que ele fala, a minha palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas vai fazer isso com quem permanecer na palavra. Promessa para nós. Amém? Promessa. E qual é o propósito? Eu vou tendo mais liberdade para servir ao Senhor. Porque aquilo que me domina, que me vence, torna-se o meu Senhor. Então, só Jesus, aos olhos, quando nós olhamos a humanidade, e eles não aceitaram, não. Essa é a realidade de todos os seres humanos, da maioria. Jesus, e eles pensaram, pregam liberdade de imprensa. O mundo proclama a liberdade e quer a liberdade. É uma democracia, querem uma democracia. Mas o Senhor Jesus falou que só Ele dá a verdadeira liberdade. Mais ninguém. Jesus fala que o mundo todo é escravo do pecado. Não tira um. Aquele que pratica o pecado é servo do pecado. E eles pensaram que Jesus estava falando que eles eram escravos de nações, dos estrangeiros. Amém? Jesus fala, não, escravo do pecado, meu negócio é interno, não é externo. A visão deles, externa, mas Jesus revela o interno, escravo do pecado. O pecado domina vocês. Amém? E a minha verdade liberta.
E é a verdade que nós temos escutado aqui. Amém? É a verdade do Senhor. Para quê? Com que propósito? Um propósito: libertar. Libertar do nosso eu, libertar da nossa vontade, libertar dos costumes desse mundo, libertar das mazelas da nossa vontade, que sempre estamos escutando isso. Então, o propósito, Jesus não engana ninguém. Aquele que quiser viver piedosamente sofrerá perseguição. Não tem zona neutra. Isso é uma graça para nossas vidas, escutar a verdade de Jesus, porque é ela que me liberta. Então, para que o povo se reúne? Quando vai prestar um culto ao Senhor, qual é o propósito da reunião? Jesus falou aqui: vou revelar mais a verdade a vocês, vocês vão sair libertos. Viu o propósito da reunião? Agora, preste atenção, a reunião não é para curandeirismo, não é para isso. Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês só vão revelar depois que vocês estão libertos do pecado. É a promessa. Não vai ser revelado mais o sentimento ruim, não vai ser revelado mais ações que me desagradam. As mentes de vocês vão se voltar para mim. Jesus está falando isso. Nada mais, tudo que a gente está escutando é mentira. É libertados para servir com naturalidade a esse Deus, livres para servir a Deus com mais facilidade. Por isso que lá em Jeremias, o que tu tem pesado da parte de Deus? Aí eu não respondo a eles: pesados são vocês, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A fé, qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. E a Bíblia diz: e os seus mandamentos não são pesados. Mandamentos do Senhor é a vontade dele revelada para nós. Aí eu entendo melhor em 2 Pedro, quando diz capítulo 1, se em vós estiverdes essas coisas, se tiver, é porque eu estou permanecendo na palavra. E em vós estiverem aumentando essas coisas, e ali não é nada mais, nada menos do que o fruto do Espírito. Nada mais, nada menos do que o fruto do Espírito. Se estiver isso em vós, opa, eu permaneci na palavra. E em vós estiver aumentando, crescendo, nunca, jamais vai deixar vocês ociosos no conhecimento do Senhor. Intimidade vai chegar. Intimidade é íntima mesmo. Nós com Ele, nós nele e Ele em nós. Por causa da verdade dele entrando dentro de nós, entra pelo ouvido. E conhecerei, viu a promessa? Qual é o papel da verdade? Que Jesus afirma. O que ela faz? Liberta. Porque eu permaneci. Então, não tem como fugir, o crescimento vai ser natural. A palavra em Romanos, capítulo 6, quando tentam falar que a graça é a graça, é a graça, banalizando a graça, e o normal é falar e nem citar a Bíblia do jeito que ela revela. O negócio é falar, usar uns tons e algumas colocações para tirar a verdade do Senhor, amém? Porque a graça do Senhor na vida de alguém não é nada mais, nada menos do que essa verdade que me libertou de todo o mal. Isso é graça. A graça é o Espírito Santo na minha vida me governando. Amém? No 6,14 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da... Por eu estar sob o domínio da graça, o pecado não me domina mais. Isso é graça. E a outra graça, porque eu recebi a verdade que me liberta. Por isso que não me domina mais.
Pecado revelado, pecado abandonado. Sentimento ruim revelado, sentimento ruim deixado. A verdade faz isso. Inclinado para o mal, escutou a verdade, isso aí é um mal. Agora, o mal eu te odeio, inclinado para o bem. Porque a Bíblia diz que a verdade faz isso. Como é que comigo não acontece isso? Porque você ama mais a mentira. Porque a verdade não está em você. Porque a verdade, ela faz isso, essa obra. Porque segundo a Bíblia, alguém disse assim, eu sou a verdade. Se o Filho vos libertar, onde o Filho está, ele afirmou, se o Filho vos libertar, não vai ter confusão. Ninguém vai ficar confuso. Verdadeiramente sereis livres. Onde o Filho se encontra, vê uma pessoa liberta desse mundo, liberta da carne, liberta do sentimento ruim, liberta dos seus desejos, não procura mais o bem-estar terreno, o que ele quer é o bem-estar espiritual, que já já vai morrer, já já vai subir, já já vai subir. Escutei um documentário que, para me ajudar mais, que eu preciso de ajuda, o documentário do 2 Timóteo. Timóteo, que coisa linda, o servo do Senhor passando de uma maneira espetacular o sentimento de alguém que tenha certeza que vai subir. Amor a Deus e ao próximo, espetacular. Aí vendo, eu via, dá para enxergar Jesus no apóstolo. Dá para enxergar Jesus em Pedro. Eles não falaram palavras diferentes, porque isso é um só Espírito. Tudo de acordo. Tudo de acordo. Tudo de acordo. Ninguém saiu. Não há discórdia. Tem uma mente do inferno produzida pelo capeta, Satanás no cérebro, que fala que Tiago pegou combatendo Paulo. Já escutei isso. Isso é o quê? Deve ser um Judas, querendo arrumar confusão até hoje. Na mente. Não tem confusão não, porque naquele dia vai ser notório quem serve e quem não serve. Não tem para onde fugir. Amém? Não tem. A verdade que nós temos escutado, o que está acontecendo em nossas vidas? Porque a realidade é essa aqui. Jesus, o cabeça, quem é o corpo da igreja aqui? Quem é o corpo de Cristo aqui? Quem está falando é Jesus. Jesus falou que o meu corpo, os membros do meu corpo, genuínos, eu vou revelar a verdade vai libertar eles. Onde tiver fraqueza, vão ser restaurados e se fortalecer. Onde tem mentira, vai ser deixado notório. Tem uns fujão, que a Bíblia até diz isso, que Marco fugiu, não foi? Fugiu e Barnabé, levar Marco? Marco não, já fugiu. Ele fugiu. Amém? Fugiu, no meio do caminho, a chapa está muito quente. Mas depois o apóstolo Paulo traz Marco, muito útil para mim. Amém? É assim. Então, em nome de Jesus, a gente tem que sair da mentira. Essa verdade tem que libertar verdadeiramente a gente, porque é a promessa dele. Amém? É promessa, e não deixar achar que está tudo bem, quando a Bíblia está falando que não está, já a pessoa descobrir que é verdade, só quando não tiver mais jeito. Queira ou não queira, tem um dia do julgamento, queira ou não queira, tem o céu e o inferno, queira ou não queira, está acontecendo tudo o que ele disse que ia acontecer. Amém? Olha a igreja aí, apóstata, inventando fé, que é produzida no inferno, na mentira, e líderes criando seus reinos, a igreja morta, falando que está tudo bem, onde Cristo falou que estava do lado de fora.
Será que com os olhos espirituais, em nome de Jesus, eu enxergo em vários cristãos Jesus do lado de fora, não do lado de dentro? Porque eu não vejo sair Jesus de lá. Quando eu não vejo Jesus sair de lá, o poder dele de lá, a vida dele de lá, é porque ele não está dentro. Porque quando ele está dentro, sai Jesus. Essa é a verdade. Porque a minha verdade, quando ele falou que se permaneceis na minha palavra, conhecereis a verdade. Que verdade, Senhor? A verdade que nesse mesmo texto fala, não posso falar para vocês agora, que vocês não podem suportar, mas estou subindo e vai vir o Consolador, que vai revelar toda a verdade a vocês, e ela vai entrar em vocês e vai libertar vocês, com a presença do Consolador. Porque o Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou. Amém? Amém ou não amém? Então, o conhecer a verdade não é para ficar maravilhado com a verdade e depois passar a verdade só através de um conhecimento intelectual. Não, essa verdade diz que ela entra na alma e tira o que tem que ser tirado. E já pensou alguém que está experimentando uma cura de um câncer? A gente estava conversando isso ontem, que tem esses tratamentos horrorosos para tirar o câncer, para curar, quimioterapia, não é isso? É terrível, mas que se o médico falar assim, em cada sessão, já saiu uma boa parte, e tu se sentir que está ficando bem, fala para mim. Se o médico falar assim, é quarta-feira, segunda-feira tu foi, e o médico, já saiu bastante, tu está sentindo que está bem. Aí fala assim, a outra é quarta-feira, mas se tu quiser vir amanhã, não tem problema não. Tu vai terça? Por quê? Porque você não quer? Aí tu vai. Olha, só 3 dias na semana, mas se tu quiser vir de segunda a sábado, vai adiantar o tratamento e tu vai ficar curado logo. Tem alguém na terra para te impedir de ir? E essa força vem da onde para tu ir? Oi? Da carne, que a Bíblia diz que não tem proveito para nada. Agora, ele falou que vai revelar a verdade dele e vai tirar o câncer da minha alma. Me diz que para acontecer isso, é só conhecer a verdade dele. Eu posso vir aqui todo dia e tomar posse da cura, para sair a doença. Eu quero receber essa cura como ele disse. Não é mais com medo, não. É por amor. E pelo contrário, depois que eu desejo e puramente isso, já não há mais uma preocupação com a morte física. E com isso revela onde está o meu coração. Promessa do Senhor. E por mais que no passado, olha as coisas de você que tu fazia, só causa vergonha. Tem vergonha das coisas que tu fazia? A Bíblia diz que o sentimento é esse. Aí quando tu sente que ele te libertou dessa mazela, tu quer mais. Tu não quer mais esse mal na tua alma, tu quer ser liberto. E ele falou, é conhecendo a minha verdade que isso acontece. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará de todo resquício do pecado, toda enfermidade, tudo que está relacionado ao pecado, ele vai tirando da nossa alma e a gente vai crescendo na graça e no conhecimento. Conhecimento da palavra, a graça, o poder dele dentro de nós para nos libertarmos. E em nome de Jesus nós estamos tendo o privilégio de escutar as verdades. Não, ele é a verdade. Amém? Em João
e preste atenção, libertos para agradar a Ele, para Ele ser glorificado. Então, qualquer culto, qualquer conversa que é para Deus fazer algo para me beneficiar nessa terra, no campo terreno, eu estou fora da palavra. Porque Ele não veio nem está aqui para te deixar bem, o meu negócio é meu bem-estar físico. Não, essa verdade te deixa bem espiritualmente, porque o físico é natural para todo mundo. Deus me deu, Deus me curou, o quê? Deus está me curando, o quê? A limpeza na alma. Deus me deu, o quê? A salvação. Deus me deu, esse Deus me deu, mas não tem nada, esse Deus me deu, é o carro. Não, Deus me deu o Espírito Santo. Deus me deu a verdade para me libertar. Então o resto é mentira. Deus me abençoou, claro, todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. O resto é mentira. É tudo mentira. Graças a Deus o quê? Porque só dá para dar graças a Deus em Cristo Jesus. Aí eu tenho que raciocinar com o Espírito Santo o que Ele me deu em Cristo, o que Ele me dá em Cristo. Ele não me dá nada nessa terra em Cristo. Nada. É mentira. Graças a Deus, estamos escutando essa verdade, porque é essa verdade que vai levar a gente para o céu. O resto é mentira. É mentira. Para se livrar de um problema na alma, o remédio, se arrependa dos seus pecados, que tu vai receber o perdão. Mas o perdão faz o quê? Tu sente o refrigério por causa da presença do Senhor. E isso aqui é a cura. Amém? Em João capítulo 15, Jesus falando: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o... Ele está falando isso porque Israel foi a videira falsa. Amém? Não gerou vida em ninguém, não falou a verdade, era para proclamar o reino, as promessas no Messias falharam, mas ele é a videira verdadeira. Amém? Meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Amém, irmão? Prestamos atenção nisso? Então, vê que depois de estar em Cristo, a ordem aqui é que eu tenho que dar fruto. Não é ir num culto ao Senhor para Ele me dar. Ele vai me dar a verdade purinha dEle para que eu venha dar esses frutos. Amém? Quem é que consegue dar um fruto comprando um carro para Deus? Quem é? Quem é que dá um fruto para Deus comprando uma casa? Quem é que dá um fruto para Deus tendo um câncer curado? E limpa toda aquela que dá fruto. Amém? A Bíblia está afirmando que teve um momento que eu me converti mesmo e passei a dar fruto. E assim todos os verdadeiros. Passou a dar. Mas olha aqui o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quem até começa a dar, igual aqueles, aí a Bíblia diz que meu pai entra com a verdade para ir limpando. Amém? Olha, porque está em Jesus a verdade ou o propósito. A verdade é do Pai. A verdade do Pai vai ficando na alma para limpar. Para limpar, tu precisa ser limpo. Precisa? Ele limpa. Limpa com o quê? Com a verdade. Amém? Para que dê mais fruto o propósito. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Amém? Ninguém aqui duvido que vá contra Jesus nos ensinamentos. Ninguém. E nas igrejas também.
O que falar de Jesus, todo mundo vai concordar e defender. Não é verdade? No 4, está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiverdes na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Amém? Qual é? Se tiver em Jesus, coladinho com Jesus. E se não tiver, com isso aqui, pelo fruto conhecereis a árvore. Com umas revelações dessas, nós podemos enxergar quem está na videira e quem não está. É nítido quando no pé de manga, quando dá manga, quem não vê? Todo mundo vê, jabuticaba, jaqueira. A gente sabe que se não der nada, está com problema, está doente, não é isso que a gente fala? Coqueiro. Agora, quando o pé de abacate está tinindo, ficou cheio, a obra do Pai. E esses frutos é fruto de justiça que a Bíblia diz. Fruto de justiça é sendo guiado pela verdade dele. Amém? Se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, o Senhor Jesus é espetacular, porque vai ter pessoas que vão falar que está nele, mas ele não está na pessoa. Amém? Para não ter brecha, porque tem brecha as leis da terra. A lei do Senhor não tem brecha, não. Amém? Porque eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras, as minhas verdades, os meus ensinos, os meus conselhos estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Promessa. Amém? Promessa. O que eu vou pedir? Aí eu vou para 1 João, segundo a vontade dele, para ele ser glorificado. Vou pedir algo para a glória dele, é interno, para todos verem a nova vida saindo de dentro de mim. Vai pedir, que está ligado ao Espírito Santo, e vai ser preenchido. Promessa. Amém, irmão? Aí a maioria, uma mensagem dessa aqui, a maioria da igreja, a gente primeiro tem que ensinar que tem que falar com o Pai em oração, que nem ora, nem fala com Deus, e fala sem intimidade nenhuma com Jesus, e pensando que Deus vai ouvir. Não vai não. A Bíblia diz que só dá para chegar ao Pai por intermédio de Jesus, e Jesus falou, só vai chegar ao Pai onde eu estiver e as minhas palavras estiver lá dentro também, aí vai chegar ao Pai. Do contrário, não chega não, é inútil uma oração, como ele diz no Antigo Testamento para Israel, pode clamar, eu os não ouvirei. Está escrito, só dá para chegar ao Pai por intermédio do Filho, e por intermédio do Filho é pela porta estreita, pelo Filho. Não dá para chegar de qualquer jeito. Isso é verdade que liberta a gente, para a gente não dobrar o joelho ou falar. E a Bíblia diz, cuidado que vocês, se ouvir e não praticar, estão se enganando com falsos discursos. Olha o que é o Espírito Santo. E a Bíblia afirma que nós vamos ser julgados, Tiago 2,12, vai mostrar para nós que nós vamos ser julgados pela lei da liberdade. Sabe o que é a lei da liberdade? A lei do Espírito. É a lei do Espírito que liberta mesmo, revela a verdade e com a presença dele, liberta do mal que nos governa. A boca fala de que o coração está cheio.
Dá para entender porque o ministério todo do apóstolo Paulo, ele fala, não mudei meu discurso foi Cristo e esse crucificado, porque é o que precisa, se despedindo para morrer, ele vai falar para Timóteo, o conselho de imediato para Timóteo, pregue a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Olha o conselho é esse, pregue a palavra, porque é a palavra, e fala para receber, vai para outro texto, fala para receber com toda a mansidão, porque é essa palavra que pode salvar a alma. Aí, Senhor, não estou nem aí para pregar a palavra, não estou nem aí para viver a palavra, vou seguindo, muitos me dirão naquele dia, está repreendido em nome do Senhor Jesus. Nós estamos escutando a verdade que nós aprendemos, que ficamos discutindo para se apoiar na verdade dos homens, perdidos, pecadores, que causam muito mais confusão não é muito mais, só causam confusão. Só causam confusão porque os príncipes desse mundo, segundo a Bíblia, são loucos, que eles se aniquilam. Dois especialistas de um mesmo assunto não concordam um com o outro. Mas a Bíblia diz que o Santo Espírito, nos apóstolos, todos falaram a mesma língua. No mundo tereis aflições, porque é uma confusão só, e odeiam a minha palavra. Mas aqui não, aqui é a verdadeira liberdade, o verdadeiro amor, a verdadeira perfeição, verdadeira tudo. E conhecereis a verdade. Tem uma verdade absoluta que preenche a alma de todo aquele que crê. Preenche, se sentindo liberto. Quem se sente liberto? Quem recebeu o perdão e sente essa verdade na alma e ela fez a cura. É normal se nós ficarmos bem, depois de uma enfermidade, tudo ruim, quando a gente se sente já que foi curado, é notório. Primeiro, quem estava com febre, quando fica bom, não tem mais febre. Não tem. Aqui teve vários, aqui eu não tive chikungunya não, eu tive dengue lá atrás, mas não me arrebentou não. Mas eu não tive chikungunya, mas aqui teve gente que teve chikungunya. Aqui já teve gente que ficou com febre, doente, de cama. Não é horrível? Mas tu veio se sentindo mal hoje, com a chikungunya? O que tu sente? O que você sente da doença chikungunya hoje? Tu se sente mal por causa da chikungunya? Não, sabe por quê? Porque tu foi curado. Tu se sente mal na tua alma por causa do pecado? Uma prisão ainda te dominando nessa terra? Sente? Não precisa me falar não, irmão, eu sei por causa da palavra. Mas nessa noite, tem uma cura eterna aqui. Tem uma cura eterna. Só que eu tenho que me render a ela. Tu quer experimentar a presença do Senhor na tua alma? Não permita que a tua vontade te domine mais. Pede ajuda a Ele. Só sente a presença de Jesus na alma quem se decide por amor a Ele se aniquilar. Que é a nossa vontade que atrapalha tudo. É o orgulho. É largar o nosso eu. Aí cada dia eu entendo melhor alguns versículos. Já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Dá uma olhada na vida desse homem. Dá uma olhada. Cristo está vivo? Amém. Segundo a Bíblia, a única maneira de revelar que Ele está vivo é revelar Ele em nós, através de nossas vidas. A vida que eu vivo agora na carne, viva na fé do Filho de Deus, que veio do Filho, que morreu por mim. Amém? Essa é a verdade. E para passar nas portas celestiais, vai ter que ser assim. Porque aquele que não se anular, não pode ter intimidade com Ele, segundo Ele. Só que quando sem o Espírito Santo, os apóstolos sofreram muito.
abandonaram, traíram, sem o Espírito. Mas acabou a guerra quando ele subiu. Se vocês soubessem para onde vocês iam se alegrar, porque todo esse sofrimento que vocês estão passando aqui, ainda com medo, fugindo, está para acabar. Desceu a terceira pessoa da Trindade, que nós falamos que é uma pessoa. Os testemunhos de Jeová falam que não é uma força. A força elétrica, ela se entristeceu lá em casa. É uma pessoa zelosa que tem uma obra, glorificar Jesus em nós, de glória em glória. É um crescimento contínuo. Amém? Essa é a realidade. Mas o normal, a maioria quer acreditar na mentira e deixar a verdade. Mas é a verdade, essas palavras que, segundo Jesus, vai nos julgar no último dia. Passei a crer, eles também passaram a crer. Mas o Senhor Jesus falou, se permanecer morto lá na cruz, se permanecer morto comigo lá na cruz e sair do túmulo, tem muito mais coisas, vocês vão sentir mais alegria dentro de vocês, que o papel da verdade se gerou alegria com perdão, essa alegria aumentar. Se gerou paz aqui, essa paz aumentar. Se chegou um poder aqui, a fé, o normal é isso aumentar dentro de nós. Amém? Se nós, o primeiro carro que eu comprei foi um Chevetezinho. Se chovesse, tinha que sair de dentro dele. Senão eu morria afogado lá dentro. Então, o que acontece na nossa vida? Aí depois eu comprei um Monza. Dá uma olhada. Porque foi aparecendo mais? O quê? Aí gerou uma fé aqui. Eu vou revelando devagarinho que já tem alguma coisa aqui. Aí daqui a pouco alguém lá de cima vê como é que eu estou aqui querendo, ele segura mais um pouco das minhas riquezas. Vai dando as riquezas, porque ele se fez pobre para nos tornarmos ricos. Ricos. Amém? Ricos com a fé, ricos com a obra dele, ricos, milionários na obra. Amém? Aí o que acontece? A obra ali foi rapidinho, por quê? O que a gente fala? Também? Fala. Está com dinheiro? Aí, tu vê ali como é que vive o apóstolo Paulo e quem segue ele? Tu viu? Também? Ou o Senhor deles? É assim, pô. Aquele que me domina torna-se o meu Senhor. Por que tem essa vida? Porque o Senhor dele deu essa vida a ele. E ele tomou posse. Amém, irmão? Conhecereis a verdade. Aí eu sei, eu tenho que responder. Essa verdade, o que ela diz que faz, o que foi prometido na Bíblia, essa promessa está se cumprindo em mim, com a revelação eu sei, eu posso responder se sim ou não, ou se eu ainda continuo estagnado, que eu não permaneci na palavra. Permanecer, já começaram a não largar ele não, só que veio outras palavras, não aceitaram, não somos escravos de ninguém. Está repreendido todo o questionamento, que vale é o que Jesus fala. Se ele falou que precisa te limpar mais, é porque precisa. Se você não aceitar, porque você é um bastardo, e eu também. Porque os filhos não aceitam a correção, porque é para o bem, é para libertar. A Bíblia está me afirmando que a mensagem de Jesus liberta os homens. Seja essa realidade em nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé.